nessa época ele só tinha 2 meses de Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, não, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Seja Deus. Pode passar para mim. Louvado seja Deus, glória a Deus. Deus é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre. A misericórdia do nosso Deus é de geração em geração. Eu estou aqui com a missionária Liduína Dias, aqui no Pare e Pense. Uma Liduína, deu um problemazinho aqui na conexão, aqui na mesa de som, mas eu acredito que esteja tudo ótimo agora, em nome de Jesus. Eu já queria pedir para você comentar como é que está o som, se está tudo ok, se você está ouvindo bem esse sistema de som, em nome de Jesus. Me dê aí um feedback aí, nos ajude aqui, no nome de Jesus. Glória a Deus. Já estamos aqui com algumas pessoas aqui conosco, a irmã Luzia, o irmão João ali do Cedro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A nossa convidada de hoje aqui é a nossa irmã Liduína Dias, evangelista Liduína Dias, em nome de Jesus. Irmã Liduína, se apresente aí para o povo, para o público. Em tudo isso, você é convidado a compartilhar essa live, você é convidado a convidar outras pessoas para estar conosco aqui. Daqui a pouquinho a irmã Liduína vai estar contando sobre a história, como tudo começou aqui, a Igreja de Deus Semeador aqui na cidade de Granja, e o que o Senhor gerou no coração dela desde o princípio, ela que foi a pioneira aqui desta obra tão maravilhosa a qual o Senhor está fazendo na cidade de Granja. Evangelista Liduína, cumprimente aí o povo no nome de Jesus. Desde já gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, né? Para mim é motivo de alegria, né? Estar aqui hoje no Pare e Pense com o pastor Adalto. Louvado seja o nome do Senhor. E desde já, né, desejar a você que está, né, a nos ouvir, que vai estar nos ouvindo daqui a pouco, né? Que Deus realmente venha abençoar grandiosamente a sua vida, né? Porque um dos nossos maiores objetivos é
falar da palavra de Deus aqui hoje, nesse dia, e também poder abençoar você com uma oração e até mesmo em uma revelação, né, nas palavras que vão estar sendo faladas. E gostaria de pedir a você, fique atenta, né? Vamos estar juntos até o final do programa, porque uma coisa é certa: quando se fala de Deus, há surpresa. Quando se fala de Deus, há revelação. E é por esse motivo que você é nosso convidado especial. Louvado seja Deus. Então compartilhe com mais alguém aí, com os seus amigos, e vamos junto no Pare e Pense. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O nosso mesário está pedindo para você puxar mais o microfone para pertinho, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu queria louvar Glória Deus aqui a Deus. por a vida da irmã Mara Oliveira, a esposa do nosso irmão Raimundo. Deus abençoe a Benedita Silva lá de Fortaleza. Que o Senhor cuide, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, no nome de Jesus. Eu queria louvar a Deus também por a vida do nosso irmão Wilson, ali do Montevidéu. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão João, ali do Cedro, todos vocês, já estamos aqui com 9 pessoas ao vivo, aqui no nosso Pare e Pense Cast aqui, e a nossa convidada evangelista, eu sempre costumo só chamar missionária, evangelista Liduína Dias, em nome de Jesus, que mora ali na cidade de Barroquinha, mas ela é da cidade de Granja, não é isso, irmã Liduína? Você é daqui, os seus parentes? Natural de Granja, inclusive, né, estou aqui hoje, né, visitando todos eles. Eu saí de casa e o meu esposo me perguntou: você está indo para onde? Para a Granja. Vai fazer o que lá, mulher? Eu disse: rapaz, eu estou indo visitar meus parentes. Aliás, é aqui que mora, né, a minha geração, né, a minha genealogia, o início de tudo, né, começou tudo aqui em Granja, a minha família, né. Inclusive os meus irmãos, meu pai e a minha mãe já se foram morar com Deus, mas existe aqui os meus irmãos, as minhas irmãs, tios e tias, né, e a igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para me alegrar nesse dia aqui hoje, amém? Louvado seja Deus, louva a Deus por a vida do Juan, nosso mesário aqui, que está conosco aqui nessa live. Se der algum problema a questão do som, o culpado aqui é o irmão Juan, viu, que está aqui na parte da multimídia. Deus abençoe o Juan, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu louvo a Deus por a vida da nossa Francisca, irmã Francisca Rogênia. Deus abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Eu já lhe convido a compartilhar, você que ainda não compartilhou, em nome de Jesus. Já queria pedir a Liduína aqui para estar orando, para que daqui a pouquinho eu vou estar fazendo algumas perguntas a ela, como surgiu a Igreja de Deus Semeador aqui na cidade de Granja, o que foi mesmo que aconteceu para ela sair de Barroquinha, que nesse período ela morava em Barroquinha, para vir pregar o Evangelho aqui. O propósito que Deus gerou no coração dela, eu acredito que até sonho teve, Liduína? Teve tudo. Hoje vai ser tudo revelado, porque grande foi o projeto que o Senhor colocou no coração dela, e agora que começou esse projeto, porque eu acredito que grandes coisas o Senhor vai fazer na Igreja de Deus Semeador, aqui na cidade de Granja. Carlos Oliveira, meu querido, Deus abençoe ao Carlos Oliveira, glória a Deus, por a vida da irmã Zeneide. Zeneide sempre está conosco. Benedita Silva, louvado seja Deus, que o Senhor abençoe todos vocês. Esse é o nosso Pare e Pense Cast, aqui pensando com o pastor Adalto Rocha, sempre com um convidado especial, no nome de Jesus. Enquanto isso, você compartilha. Eu já queria pedir a Liduína para estar orando, para que o Senhor venha abençoar esse momento, no nome de Jesus. Você tem liberdade de fazer uma pergunta, você tem liberdade de interagir conosco, de pedir oração, porque daqui a pouquinho nós vamos estar, sim, mergulhando um pouco na palavra de Deus, perguntando algumas coisas com a Liduína Dias, a missionária Liduína Dias. Faça essa oração, missionária. Desde já gostaria de deixar para você um versículo que está no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, que diz assim a palavra do Senhor: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as outras coisas a ti serão acrescentadas. Por que esse versículo? Porque esse versículo é o versículo tema da minha história de salvação em Cristo Jesus. Eu acredito que pode ser o seu também. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, hoje, nesse dia aqui tão especial, juntamente com o pastor Adalto e com todos os ouvintes desse programa, gostaria de louvar a Deus pela vida de cada um e desde já, Senhor, te louvar por essa oportunidade. Oportunidade essa, Senhor, onde nós temos a chance, Pai, de nos alegrarmos na presença de Deus. Porque não é um programa qualquer, é um programa que vai levar a palavra do Senhor, a história de alguém, o testemunho de alguém até a sua casa, aonde você está. Eu sempre gostei de casa, eu sempre amei pregar a palavra nas casas das pessoas, porque eu sei que aonde está a sua maior necessidade é lá, aí, bem aí aonde você está agora. Por isso você é um bem-aventurado a estar conosco hoje, nesse dia, ou em todos os outros dias em que esse programa vai estar ao ar. Então, fique atento em nome de Jesus, porque Deus vai se revelar para você com a bênção que você está precisando, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e graças a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Irmão Edmário Oliveira, de Barroquinha, Deus abençoe a vida do Edmário. Que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue fazendo mover na sua família, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu já queria aqui fazer uma pergunta a Liduína Dias, o que foi mesmo, Liduína, que despertou no seu coração? A Liduína que mora em Barroquinha e alguns anos atrás, há praticamente 8 anos atrás, o Senhor despertou no coração dela de vir pregar aqui na cidade de Granja. E a Igreja de Deus Semeador aqui em Granja é fruto da obra missionária da evangelista Liduína Dias. Liduína, o que foi mesmo, qual foi o que despertou esse desejo de você sair da sua casa e vir pregar o evangelho aqui na cidade de Granja? Aliás, eu quero ir mais a fundo em relação a essa história, né? O Adalto conhece aí 8 anos em que a igreja, né? Em que a igreja realmente está estabilizada. E eu gostaria de falar para vocês que a minha missão em Granja começou há muitos anos atrás, viu? Logo depois que eu me converti ao Evangelho em 2004, louvado seja o nome do Senhor, Granja já se tornou palco da minha missão, né, pastor Adalto? Louvado seja o nome do Senhor. E respondendo à pergunta, o que te levou, irmã Liduína, a estar em Barroquinha, casada com o teu filho, né, assim, estabilizada lá, a escolha Granja, né, para estar fazendo a tua primeira missão, né, a tua primeira ação missionária. Eu digo para você que foi o amor aos meus parentes, em primeiro lugar. Louvado seja Deus. Morava aqui ainda nessa época, no início de tudo, meu pai, minha mãe, né, e ao olhar para eles, minhas irmãs, meus irmãos ainda moram até hoje, louvado seja o nome do Senhor. E se existe uma coisa, meus queridos que estão a me ouvir, que me trouxe ou que me leva até hoje, né, a estar nessa missão de pregar o evangelho a toda criatura, meus amados, é o fato de saber a respeito de acreditar profundamente no amor de Jesus e de crer nesta salvação. Salvação essa que não foi somente para mim, porque quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, uma coisa marcou a minha história. Eu conheci um Deus diferente. E esse Deus que agora eu conhecia, era um Deus que apresentava também um amor diferente. E eu não queria esse amor só para mim. E esta salvação também só para mim. Então, uma das primeiras pessoas que eu visei foi a minha família.
e a minha família estava aqui em Granja, né? Eu lá em Barroquinha e a minha família em Granja. E dali para cá, eu comecei uma caminhada. Eu conto isso muito no meus testemunhos e gostaria de falar para vocês. Eu vim aqui de mês em mês, mas quando eu me converti ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu queria apresentar Ele para a minha família, eu passei a vir aqui quase todo final de semana, pastor Adalto. Foi mesmo. Eu vinha de 15 em 15 dias, quando dava uma loucura, eu disse não. Quando tinha alguém doente aqui, eu corria. Quando tinha alguém dizendo, estou com problema, eu estava aqui. E às vezes, semanalmente, eu estava aqui. E era para mim, Granja e Barroquinha, vim de Barroquinha para Granja, para mim se tornou quase assim algo tão rápido. Quando eu cuidava que não, eu estava aqui. Para você ver, tudo isso, quando alguém conhece o Evangelho, quando alguém conhece o poder do Evangelho, o desejo da pessoa é que outras pessoas também conheçam esse Evangelho. O apóstolo Paulo disse que aquele que não cuida dos seus negou a fé. Verdade. E é pior do que o incrédulo. E sempre eu costumo pregar que antes de Deus julgar, estabelecer um juízo sobre qualquer pessoa, sobre qualquer povo, primeiro ele procura se tem alguém intercedendo por esta casa. Se você analisar a história de Ló, a Bíblia diz que o Senhor lembrou da oração de Abraão e salvou Glória a Deus, Ló salvou e toda Ló. a sua casa, porque alguém estava intercedendo. A Bíblia diz que por causa de Raabe, o Senhor salvou toda a casa de Raabe, todos os parentes, todas as pessoas que estavam ali dentro da casa de Raabe, o Senhor salvou porque tinha alguém Que tinha dado crédito, né? A palavra. que tinha dado crédito à palavra do Senhor Jesus. Senhor Jesus. No livro de Ezequiel, a Bíblia diz que o Senhor buscou dentre eles um homem para se colocar na brecha, para interceder, para o Senhor não destruir. Mas a Bíblia diz que o Senhor não encontrou ninguém. Ou seja, antes do Senhor executar juízo sobre a nação, ele buscou alguém. Se ele tivesse encontrado, ele não tinha destruído, ele não tinha executado o juízo. Nunca desista da sua família, nunca desista dos seus parentes, continue orando. Quem sabe, por causa das suas orações, que a sua família está de pé, por causa das suas orações, que o Senhor ainda não executou juízo, porque Ele olha e vê que alguém está intercedendo, se colocando na brecha. Porque antes de Deus executar juízo, antes de Deus colocar juízo sobre alguém, Ele olha se tem alguém intercedendo. E se Ele encontrar, por causa da intercessão dessa pessoa, o Senhor usa de misericórdia. E foi isso que aconteceu. Lá em Barroquinha, alguém intercedendo, alguém vindo pregar para a família. E quantas pessoas hoje, Liduína, da sua família aqui, no seu contexto? No meu contexto, familiares. Nós somos uma família, né, de 8 irmãos, né? Desses 8 irmãos, né, já tem aí 5 que já estão convertidos ao Evangelho, né? Fora a minha mãe e o meu pai, os meus tios, né, alguns que já se foram. A gente já ganhou muitas vidas, pastor Adalto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo muito dizer, né, quando parte um parente meu, que ele, né, se eu tiver a chance de conversar com ele, eu disse, não se preocupe, você vai se encontrar com a mamãe, com o papai, com a família tal. Eu vou dizendo porque nós pensamos muito dessa forma. Eu penso no Evangelho dessa forma. Um Evangelho que salva até mesmo no último momento da sua vida, viu? Porque esse foi o propósito de Jesus, salvar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, estamos aqui em torno de 15 pessoas conosco aqui nessa live. A irmã Nilce está dizendo, grande mulher de Deus. A irmã Nilce aqui da Igreja de Deus Semeador, estamos aqui ao vivo com a nossa irmã Liduína Dias. Dona Jesus Souza, Deus abençoe a sua vida. Dona Jesus Souza, Deus abençoe. O irmão Carlos está dizendo, eita, bênção, louvado seja o nome de Jesus. Nós temos aqui, irmão da Liduína, aqui em Granja. O Manuel Dourão é o novo convertido, novo
mas eu sempre costumo dizer para ele que ele está que nem o apóstolo Paulo. Se converteu já Assim que levando o caiu. evangelho para todo mundo. É. É um dos maiores evangelistas aqui de Granja. Aonde o Manel Dourão está, ele está pregando a palavra de Deus. Ele chegou dentro de uma loja, atrás de um liquidificador. O homem disse assim, só tem mundial. E ele disse que para conversar com o homem sobre o evangelho, disse assim, eu já sei que você é palmeirense. Porque palmeirense... Não, o dono da loja, ele perguntou se tinha mundial. O liquidificador, o dono da loja disse assim, tem mundial não. Aí ele disse assim, já sei que você é palmeirense, só está faltando mundial. Para entrar conversa, para pregar sobre o reino de Deus. Louvado seja Deus por a vida da Elana Silva. Estamos com 20 pessoas aqui, quase 20 pessoas online aqui conosco. Você que não compartilhou, compartilhe essa live, fique até o final, porque tem uma bênção para você. A missionária Liduína vai ministrar uma bênção especial sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. A Liduína que foi a pioneira aqui da Igreja de Deus Semeador aqui na cidade de Granja. Ela saiu de Barroquinha, o propósito foi pregar para a família dela, para o pai dela, para a mãe dela, e esse propósito se cumpriu, está se cumprindo. E a questão de igreja, Liduína. Quando você veio, já veio nesse desejo de pregar para a sua família. E aonde entrou igreja mesmo aqui, prédio mesmo, nesse período? Pronto, né? E o que aconteceu, né? Eu comecei a ganhar os meus familiares para Jesus, e quando eles começaram a ser salvos, eu vinha para cá e eu ficava procurando congregações mais perto para estar levando a minha família, né? Para poder ver se eles se congregavam, porque não basta apenas você aceitar Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Você precisa ter uma igreja para você se congregar, ter apoio, né? E durante anos eu fiquei procurando, pastor Adalto, né? Aliás, eu levava os meus parentes, pegava minha mãe, pegava meus irmãos, minhas irmãs, levava sobrinho para as igrejas e chegava lá e entregava para os pastores de lá. Só que parece mentira, não dava muito certo. Quando eu voltava, eles estavam dispersos, não estavam sendo acompanhados como deveria. E foi aí então, meus queridos e amados ouvintes, que nasceu no meu coração o sonho. Eu comecei a orar agora por salvação de alma e para que Deus abrisse uma porta. Olha só a porta que eu queria, pastor. Uma porta na rua da casa da minha mãe. Olha só. Que era para ficar bem perto, para poder ela ter facilidade, devido à idade. O meu pai também, né, que já era idoso e tinha uma deficiência também, né, devido a uma doença. E eu queria uma congregação. E eu comecei a orar, Senhor, abre uma porta, né, de salvação na minha rua, que é a rua da minha mãe. E eu comecei a orar. Gente, eu orava por essa porta de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu jamais via, né, possibilidade, né, de que a igreja de Deus, Semeador, viesse até aqui, porque eu achava muito distante para mim naquela época, né, e também não via condições, pastor Adalto, eu ficava olhando, mas eu ficava orando, e eu orava e pedia, né, e o Senhor começou a me dar algumas revelações e visões. Louvado seja o nome do Senhor. Ao chegar aqui, eu vou contar para vocês algo que muitos de vocês que estão me ouvindo não vão compreender, porque só compreende quem viveu isso, né? Ou então quem conhece a rua, né? Onde hoje a igreja é, né? A Rua Governador Estênio Gomes, né? Para quem conhece que o Raimundo Dourão, ela fica bem em frente à casa do Raimundo Dourão, que é o pai do irmão Caetano, né? Caetano Dias, hoje presbítero da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, para mim é uma honra, né? Dirige ali uma congregação ali no Tapuio. Dirige uma congregação no Tapuio, mas para mim é uma honra a gente falar do irmão Caetano, sabe por quê? Porque o irmão Caetano, depois que eu ganhei meu pai, ganhei minha mãe, ganhei a Gorete, né, para Jesus, a Vera, que é uma das minhas irmãs também, né? A irmã Cândida, gente, se vocês não sabem, a irmã Cândida foi ganha num primeiro culto que aconteceu, né, aqui, né, na residência do meu pai.
né, ali na rua Governador Estênio Gomes, vizinha à igreja. Mas o irmão Caetano, o que é que tem a ver, irmã Lidena? Eu vou falar para vocês. E quando Deus começou a me revelar que tinha como abrir uma porta aqui, eu ficava procurando as possibilidades. Eu comecei a olhar para alguns lugares, sabe? E um deles parece mentira, mas eu vou dizer para vocês. Era uma porta pela qual eu passava todos os dias quando eu vinha. Quando eu vinha aqui em Granja, visitava a minha mãe, visitava os meus tios, pregava e logo depois eu atravessava a rua lá de casa por dentro de um prédio do irmão Caetano. Você acredita, irmão Adão? Aquele prédio que hoje é a igreja de Deus, semeador. Isso é forte. Deus começou a me dar uma passagem ali para não arrodear a rua, para ir até a loja do Caetano, certo? Sei. Ali tinha um portão que era aberto, era um depósito, como, né, todos que sabem do início da igreja sabem, era um depósito de material do irmão Caetano. E como eu achava mais fácil, e eu, prima do Caetano, eu podia passar ali por dentro, certo? Então eu abri o portão, jogava o portão para cima e começava a caminhar por ali. Todas as vezes que vinha em Granja, eu ia visitar o Caetano, porque o Caetano já era alvo das minhas orações, pelo fato de que ele vivia me pedindo oração pelo um problema que ele tinha nos joelhos. Sei. Que o médico queria, porque queria cortar as pernas do irmão Caetano. Amém? Porque não tinha como dar outro resultado. E eu não vou contar o testemunho, que é o testemunho do Caetano, mas o Caetano, aquele problema que hoje o irmão Caetano tem nas suas pernas, era um problema bem grave. Ele chegou a ponto de ir a um médico em Fortaleza, e o médico dizia para ele, sabe o quê? Não tem jeito, só se amputar as suas pernas e colocar outras, umas próteses. Vocês acreditam nisso? Foi mesmo, né? E o Caetano não queria isso. E ele começou a me pedir oração profunda. Ele já me pediu oração. Ele dizia, irmã, ora pelo amor de Deus, para Deus mostrar um jeito. Ora pelo amor de Deus. Ele dizia, sabe? E eu sempre, para saber o resultado das orações, que ele sentia muita dor, e eu entrava por essa porta. Tem que falar mais devagar, né? Por essa porta lá. E adivinha, quando eu comecei a entrar um dia, irmão Adalto, pastor Adalto, quando eu entrei, sabe o que aconteceu? Deus me revelou um púlpito naquele lugar. Um púlpito? Um púlpito, um palco, um púlpito, um altar. Um altar onde alguém iria pregar. Eu disse, não, é brincadeira, isso é coisa da minha mente. Aí eu subi, né, uns degraus que tem. Um degrau. E fui lá para o outro lado, para o Caetano, conversei, orei, voltei pelo mesmo lugar. Quando eu voltei, eu parei e Deus me mostrou de novo um altar de pregação. Oh, glória. Eu disse, Deus, não tem condições, é o depósito do homem, e eu e Deus teimando, eu teimando com Deus. Fui embora, cara, mas aí, pensa que deixou de arder mais no meu coração, que seria lá o ponto? Não, eu nunca tinha contado isso para ninguém. E eu não falava também, eu jamais ia lhe dizer um negócio desse para o Caetano, que eu não queria, que isso para mim era forçar a barra com o Caetano. E ali eu comecei a subir aqueles degraus até que um dia, né? Há 8 anos atrás, a história da igreja, 8 anos? 8 anos. 8 anos, 8 que a anos. congregação de Deus Semeador aqui está em Granja. Eu cheguei no irmão Caetano, o irmão Caetano disse para mim dessa mesma forma, a gente conversou primeiro sobre a situação dele, ele falou para mim, irmã Liduína, eu disse para o médico que não aceita a cirurgia, olha só, eu não vou aceitar a cirurgia, meu irmão até que me levou ficou meio triste, né? Mas eu disse para ele, não aceito e vou confiar totalmente em Deus. Ele disse para mim. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Olha só, eu já sabia que ia ser isso. Eu olhei para ele. Diga, Caetano. Os teus pastores lá em Barroquinha, que ele não conhecia ninguém, tem coragem mesmo de abrir uma igreja em Granja? Olha a palavra, com essas mesmas palavras. Ele ainda não era convertido. Ele já era convertido porque ele aceitou pela televisão, mas no altar não. Porque ele também era um daqueles que aceitou Jesus através do R.R. Soares na televisão, certo? Então ele acompanhava o R.R. Soares, pedia oração a mim, porque eu já era de uma igreja, amém? E nesse dia ele jogou essa proposta para mim. E quando ele jogou essa proposta, eu disse, não acredito. Caetano, tu está falando a verdade? Ele disse, nunca falei tão sério como estou falando agora. E eu olhei para o Caetano e eu disse, rapaz, se eles têm ou não, eu vou saber agora. Que eu estou voltando para a Barroquinha hoje.
E hoje mesmo eu disse para ele desse mesmo jeito, eu jogo o mistério na mão de Daniel, que nesse tempo era o Daniel que estava, né, o pastor Daniel. E eu nem perguntei, Adalto está onde, pastor? Não perguntei não. Porque para mim era a porta que Deus estava abrindo. Confirmando. Estava confirmando. Volto para a Barroquinha naquele mesmo dia. Me lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei, tu pensa que eu esperei chegar a hora do culto? Não. Procurei o Daniel e eu disse, Daniel, aconteceu isso hoje em Granja. O Caetano, um primo meu, ele perguntou se ele era crente. Eu disse, rapaz, o cara é crente, porque o cara quer uma igreja de Granja, tu acha que ele quer para quê? Né? Meus amados irmãos, só para situar as pessoas que estão chegando aqui, já tem aqui a Mariana Dias. Você conhece a Mariana Dias? Irmã do Caetano Mariana Dias. Dias, tem a Tatiane Rocha, a Ana Cléry. Glória a Ana Deus. Cléry é a professora do Caleb. O Caleb disse que já convidou ela disse. Seu filho já me convidou para vir para um culto. Deus abençoe. Ana Cléry, a irmã Leila, que é da Igreja de Deus Semeador. Tem o Wilker, ali de Barroquinha. Tem a irmã Silvana Alves, Pai do Senhor Pastor, Pai do Senhor, irmã Liduína Dias, Deus abençoe. Paz, Irmão João está dizendo aqui que é um prazer dizer que sou pai espiritual. Meu João é meu pai espiritual, ele me adotou na fé. A minha também. Você também, né? E ora direto. Louvado seja Deus. O Carlos está dizendo que é muito forte. Márcio Nascimento está aqui conosco. Deus abençoe. Só para vocês compreenderem, vocês que estão chegando agora, a Liduína Dias está contando um pouco do que Deus fez na vida dela. A religião dela era católica, né? Católica atuante, apostólica romana. E eu costumo dizer, gente, que eu não era só católica, eu era beata, sabe? Era daquelas que brigava pela minha religião. Depois eu venho aqui contar essa história para vocês, porque hoje é a história da igreja, né? Hoje é a história da igreja. Da E ela está igreja. contando o que o Senhor gerou no coração dela para ela sair de Barroquinha e vir até a cidade de Granja, pregar o evangelho para os seus parentes. O Senhor revela para ela um púlpito ali dentro do ponto Onde é a igreja? do comércio do irmão Caetano. Para você ter a ideia, a dificuldade e o barulho que Deus colocou no coração dessa mulher. Imagine a cabeça dela. Uma loja, porque a loja do Caetano era aqui na avenida e era Atrás nas da duas loja, ruas, no caso, né? Era tinha frente e versa. e verso. Era. Era toda a loja do irmão Caetano Dias Construções, que todos conhecem aqui na cidade de Granja. E o Senhor coloca no coração dela, revela para ela, que ali no fundo da loja seria um ponto de pregação. Isso. Imagine aí alguém. Isso parece coisa de louco. Parece loucura para mim, realmente. O cara vai ter que cortar a loja para poder ceder um espaço para fazer ali uma Que foi o que igreja. aconteceu. E hoje, a igreja de Deus Semeador é ali no prédio do irmão Caetano. Continue. Irmã Liduína, só para os nossos ouvintes estar compreendendo aqui o seu raciocínio, que é a história da igreja de Deus Semeador aqui em Granja. Aí você estava conversando com o Caetano. Caetano Eu estava em Barroquinha com o Daniel, quando eu parei. perguntou Já tá- se você É, se eles tinham coragem, os pastores. Você estava conversando agora com o Daniel. agora eu já estava em Barroquinha, já tinha saído de Granja depois da proposta do irmão Caetano, né? Quando ele lançou isso na minha mão, eu levei para o Daniel, o pastor Daniel. Quando eu contei, o Daniel nessa época, né, era iniciante na obra do Senhor lá em Barroquinha, logo assim que o pastor Adriano viajou, né? Ele ficou. E aí, quando eu contei para ele, eu disse assim: com quem nós temos que conversar, Daniel? Já aperriei logo o Daniel. Eu não deixei, sabe? Ele disse: rapaz, nós temos que lançar a proposta para outra pessoa. Para quem? O pastor Marques de Parnaíba. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, o Daniel contou isso para o pastor Marques, né? Num determinado, acho que nessa mesma semana, eu acho que não foi um mês. Vocês acreditam? O pastor Marques formou uma caravana lá em Parnaíba, tão louco como eu, graças a Deus, né? Ele veio bater em Barroquinha. Quando chegou em Barroquinha, me colocou no carro
E eu nunca tinha andado num carro a 140 por hora. Tive que andar nesse dia com o pastor Max. De Barroquinha para Granja, gente. Foi forte nesse dia. Nós viemos, gente, visitar o Caetano. E quando nós chegamos, eu até então... A de Barroquinha só foi você ou o Daniel? De Barroquinha, nesse dia só veio eu. Só o Daniel você. não veio. As outras pessoas eram de... Eu acho que o Daniel não veio. De Parnaíba. De Parnaíba, a outra equipe, viu? E quando a gente chegou aqui em Granja, foi então, gente, que eu descobri aonde era um determinado lugar. Até então, em uma outra viagem que eu tinha vindo aqui, antecedendo o pastor Marques vir, o Caetano disse para mim que tinha um terreno, vocês me compreenderam? Que ele poderia doar para a construção. Era o que ele tinha colocado a limpo para mim. Então, quando eu vim com o pastor Marques, eu não sabia onde ia ser o lugar. Quando de repente nós atravessamos pelo mesmo lugar sem saber para onde ia, né? Abrimos o portão, eu e o pastor Marques, a equipe dele, passamos por dentro da loja, fomos até, né, a loja do Caetano. Quando nós chegamos na loja do Caetano, o Caetano desce novamente o degrau e vem para a mesma loja, o mesmo espaço por onde eu passava todos os dias, que nessa época era um depósito, onde hoje é a igreja de Deus, semeador de Granja. E quando ele chegou lá, qual não foi a minha surpresa? O Caetano, e a gente sem saber o que fazer, eu e o pastor Marques e a equipe, sem saber o que ia acontecer. O Caetano deu uns passos lá dentro da igreja, viu? Não sei o que ele estava medindo, mas só sei que ele mediu. Ele mediu de uma coluna para umas 3 colunas, ele pegou 3 colunas, né, do meio da igreja para a ponta da igreja, né, para a frente da igreja, e deu uns passos e olhou para nós e disse: esse espaço dá para vocês começar a igreja aqui em Granja? Eu disse: meu Deus. Aí a irmã Zélia, acho que a irmã Zélia estava nesse dia, se não estiver enganada. Só sei que ela foi cheia do Espírito, menino, e o negócio pegou fogo ali dentro daquele depósito. Vocês acreditam? Foi mesmo. Foi muito forte. E eu disse: Deus. Então não era coisa da minha cabeça, era o Senhor. Confirmou. É nesse depósito que o Senhor vai abrir a igreja de Deus, semeador de Granja. Meus amados, e com muita emoção no meu coração, eu digo isso para vocês. Era um sonho meu, mas também era um projeto que já tinha nascido no coração de Deus. Porque quando algo nasce no meu coração como sonho, é porque já se realizou no coração de Deus. O projeto de Deus é assim: quando Ele faz nascer no meu e no teu coração algo, é porque lá Ele já terminou o projeto. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, né, para a glória de Deus, aqui está a igreja de Deus semeador. Não posso me aprofundar muito em muitas coisas que aconteceu, né, porque no início eu estive aqui, não é assim, pastor Adalto? Com certeza. Eu estive aqui, né, na missão, de 15 em 15 dias, né, vindo aqui fazer culto. Logo depois passou a ser semanalmente. Logo depois passou a ser 2 vezes por semana, e a gente foi ganhando almas, e era algo muito lindo de se ver. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus com muita alegria hoje pela minha mãe, né, que já se foi. Minha mãe foi uma daquelas pioneiras, né, que esteve aqui, né. Ela dava a vida dela. Aliás, ela deu as galinhas caipiras dela tudinho por amor à obra. Eu costumo dizer muito isso com muita alegria, porque, gente, todas as vezes que a equipe de Barroquinha vinha fazer os cultos aqui, ela tinha tanta alegria, e era uma janta daquelas, não é assim, pastor Adalto? Você também comeu dessas jantas, né? E era a galinha caipira, e ela matou as galinhas caipira dela tudo, e ela deu as galinhas caipira dela por amor a essa obra, né? Antes de partir, né? Ela ainda viveu aí 5 anos na obra, no ministério. Louvado seja o nome do Senhor, depois de tudo, né, da salvação dela. E para mim é motivo de alegria poder estar relatando algo para o Adalto ser forte. Como é que tu fez isso comigo, né? Louvado seja Deus. Eu cheguei aqui hoje na casa do Adalto, e o Adalto me surpreendeu para relembrar algo assim que, meu Deus, 19 anos depois, né, alguns anos depois aí, saber que Deus é fiel, né? Gente, para você que está me ouvindo, entenda um negócio. Eu tenho 19 anos de convertida,
E nesses 19 anos eu tenho passado por batalha, por luta, por situações adversas, mas uma das coisas que me faz insistir na perseverança, em continuar com Deus e querer morrer com Deus, é saber que Deus é fiel, meus amados. Deus é fiel, Ele jamais deixa passar um propósito que Ele tem para se realizar na tua vida. Gente, Ele cura, porque Ele tem curado, amém? Ele salva, porque Ele tem salvado na minha família. Ele liberta, porque Ele tem libertado na minha família. Gente, é algo lindo de se ver. E se tu me perguntasse hoje, Liduína, tu desistiria desse mistério, ou seja, dessa salvação, desse projeto que Deus tem para com a tua vida? Eu te diria, jamais desistirei. Eu irei com Deus até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Porque uma coisa é certa, o inimigo já tentou de muitas formas, gente, me tirar do caminho do Senhor, me tirar da missão do Senhor, né? Para você que não sabe, eu vou dizer para você hoje o Adalto me chama de evangelista Liduína. Eu quero dizer para vocês que eu fui consagrada ali no dia 20, foi assim? Dia 20. Dia 20 de novembro. Não, foi não. Foi agora, no dia Agora 2. no mês de novembro, gente, eu esqueci até o dia. Foi no começo do mês, dia 2 de novembro. Dia 2, 3, 4, 5, no dia 5 de novembro, eu fui consagrada, gente, a esse ministério evangelístico. Adalto chamou missionária, evangelista, mas eu quero dizer para vocês que eles têm quase o mesmo significado, é quase tudo a mesma coisa. Missão e evangelismo é alguém que coloca no coração o desejo de levar as boas novas de Jesus até os perdidos. E é isso que eu quero viver na minha caminhada, para a glória do Senhor, né? Hoje, a Igreja de Deus Semeador, com o pastor Adalto Rocha, e para mim é muito forte, saber que tudo isso aconteceu, né? E eu estive lá. Participando, Não é assim, pastor Adalto? né? Participando. Eu estive lá. Agora no Comídio a gente foi muito legal tudo que aconteceu no Comídio, né? Eram as histórias das igrejas, né? E acho que foi por isso que o Adalto me chamou aqui, para estar falando um pouco a respeito da história da igreja de Granja. Porque tudo que você vê hoje teve um começo. E tudo tem uma história. Ninguém pode estar arrancando os marcos, né? Louvado seja Deus, estamos aqui com 25 pessoas, 26 pessoas aqui online. Eu queria louvar a Deus por a vida da Elana Silva, Toinha Martins, Francisco Cardoso. Deus abençoe, Francisco Cardoso, a sua vida. Deus abençoe a Célia Ferreira. Deus abençoe a Edília Neta. Deus abençoe a Rosa Cavalcante. Deus abençoe a Edileuza Ferreira, Silvana Alves. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o Francisco José. Louvado seja Deus. A Verônica Fontinelles. Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui falando sobre a história da Igreja de Deus Semeador, aqui na cidade de Granja. A igreja fica localizada aqui. O irmão Wilson está dizendo que testemunho impactante. Toinha Martins está dizendo, eita, é muito forte, é lindo de ver você testemunhando. Louvado seja Deus, irmã Antônia Martins. A Igreja de Deus Semeador, que a nossa irmã Liduína é pioneira, Deus colocou no coração dela de vir anunciar o evangelho aqui para os parentes dela. O Senhor confirma um ponto de pregação, o evangelho foi pregado e o evangelho está sendo pregado aqui na Igreja de Deus Semeador, aqui na rua Governador Estênio Gomes. Um trabalho edificado aqui. Temos já uma congregação ali no Tapuio dos Crespos, que já partiu aqui da Igreja de Deus Semeador aqui em Granja. Está sendo muito bom, muito prazeroso ouvir mais da história de Granja. Vai ficar registrado aqui no Facebook, no YouTube, para que as outras gerações, os filhos, netos, compreendam o início da Igreja de Deus Semeador aqui na cidade de Granja. E eu louvo a Deus por a sua vida, irmã Liduína Dias, por a sua família. Glória a Deus.
Gorete Dias, pioneira também. Pioneira, Gorete. Vera Dias. Vera Dias. Caetano Dias. Manuel Dias. Manuel Dias. Virlândio Dias. Liduína Dias, a outra Liduína. Raimundo Dourão Dias. Dourão Dias. Tem. É muito Dias na igreja. E o sobrinho do Caetano, Virlândio Dias, Virlândio já falei. Dias, falou. Em nome de Jesus. É muito Dias aqui na igreja. Esse era o propósito que Deus gerou no coração. Viesse pregar o evangelho para toda a família. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que não cuida dos seus, negou a fé, é pior do que o incrédulo. Antonilda Oliveira, evangelista Liduína, é uma bênção de Deus. Amém. Em nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria que você compartilhasse essa live. Isso é muito importante, o seu compartilhamento. Em nome de Jesus, já estamos quase encerrando. Esse é o nosso Pare e Pense, pensando com o pastor Adalto Rocha, sempre trazendo um convidado, sempre abordando um tema aqui para a edificação do corpo de Cristo. Já já a missionária vai estar orando por a sua vida. Você que está precisando de uma oração, comente aí embaixo. Se tem algum parente precisando de oração, coloque aqui no chat aí embaixo. Talvez você esteja precisando de uma oração específica para que o Senhor restaure a sua saúde, algo na sua vida. Coloque aí embaixo, coloque aqui especificando o motivo da sua oração, porque a missionária Liduína vai estar daqui a pouco orando por a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu já lhe faço um convite especial. A Igreja de Deus Semeador está aberta. Todas as quarta-feiras, Liduína, temos o culto da palavra. Se você desejar aprender mais da palavra de Deus, quarta-feira, no culto da palavra. Venha aprender Temos mais, domingo, é o culto da família. Traga a sua família, venha celebrar conosco. Terça-feira, temos papo de homens, encontro de homens. E encontro de mulheres. Temos quinta-feira, coinonia. Temos essas atividades. Segunda-feira, temos culto lá no Tapuio dos Crespos. Ou seja, praticamente todos os dias da semana temos atividades aqui na Igreja de Deus Semeador, aqui na rua Governador Estênio Gomes, no bairro do Prado. E você é bem-vindo a estar conosco, celebrando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aqui na Igreja de Deus Semeador, que estamos apenas com 8 anos, somos ainda praticamente uma criança. Criança de, né? Que estamos caminhando na fé, crendo que todo o propósito que Deus estabeleceu no coração da filha dele vai se cumprir, está se cumprindo e vai se cumprir nesta cidade. O evangelho do reino vai ser propagado nesta cidade e eu acredito que a Igreja Semeador vai estar fazendo parte da propagação do evangelho nesta cidade, em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, compartilhe. Eu louvo a Deus por a vida do Juan, o nosso mesário aqui, em nome de Jesus. Louvo a Deus por a vida da irmã Liduína, que esteve aqui compartilhando um pouco da história da Igreja de Deus Semeador, que depois da Liduína, ela iniciou, vindo fazer culto uma vez na semana, era Liduína? Era. Em 2015 eu ainda estive aqui, né? Eu estive... Primeiro foi cultos missionários, né? Em 2015, né? Em 2014 a igreja, né, se firmou, não foi não? Foi assim? 2014. Então, quando 2015 eu estive aqui, eu estive o ano todo aqui na igreja, né? Fazendo a obra aí, né? Inclusive Tapuio foi muito visitado em 2015. A gente ia para lá de 15 em 15 dias fazer culto no carro do irmão Caetano. Louvado foi missão seja também, Deus. né, lá, né? Missão. E logo depois que eu saí, né, veio aí outros irmãos, né? Já passou aí o Batista, o irmão Batista de Camusim, Pastor Daniel.
E né? hoje, E hoje, pastor Adalto. pastor Adalto Rocha. Pastor Adalto Rocha, gente. pra quem não Alviana conhece. Oliveira, boa tarde. Deus abençoe Alviana, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente. Faça-nos uma visita aqui na Igreja de Deus Semeador, em nome de Jesus. Missionária Liduína, evangelista Liduína, ore abençoando todos aqui que estão nessa live, aqui conosco para a glória de Deus. Você que não compartilhou, compartilhe em nome de Jesus, sempre no Instagram, PR, vá lá, siga, PR, Adalto Rocha, sempre uma mensagem edificante, uma mensagenzinha de 1 minuto e meio, sempre ali no canal do Instagram, PR Adalto Rocha, vá lá, siga e seja edificado com a palavra de Deus. Ali no YouTube, Pare e Pense com o pastor Adalto Rocha, e no Facebook, PR Adalto Rocha, no nome de Jesus. Essas são as plataformas aqui do pastor Adalto Rocha. A Igreja de Deus Semeador também tem @semeadorgranja, se você quiser visitar os cultos online. Todos os domingos, os cultos são transmitidos pelo Facebook da igreja, @semeadorgranja, também no Instagram, semeadorgranja. Vá lá, acompanhe, siga, em nome de Jesus. Faça essa oração missionária, abençoando todos, em nome de Jesus. Vamos orar então, né, meus irmãos? A você que esteve aí até agora, né, nos ouvindo, eu gostaria de deixar os meus agradecimentos, mas dizendo para você algo fundamental: não deixe de crer na palavra de Deus, né? Como eu iniciei, eu quero terminar aqui agora lendo para você mais uma vez o versículo que pode mudar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 33, está aí na sua Bíblia, independentemente da edição, né, do escritor. A palavra de Deus, ela não muda, meu amado, certo? Ela continua aí, ela é a mesma e dará o mesmo resultado aonde você estiver. Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, as coisas de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então eu não sei qual é a tua necessidade aí agora, nesse momento, mas Deus sabe. Mas uma coisa Deus quer que você entenda: coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Quando você colocar, você verá o que Ele vai fazer, assim como Ele tem feito na minha e na vida de muitos, e Ele quer continuar fazendo, em nome de Jesus. Vamos orar. Coloque diante de Deus aí o seu pedido, né? O que você tiver, coloca no coração, porque Deus sonda o teu coração. Mas ore conosco. Senhor meu Deus e meu Pai que estás no céu, mediante Deus Santo Todo-Poderoso a tudo que foi falado, testemunhado, testificado aqui agora nesse momento, eu entro na tua presença juntamente com os irmãos, Pai, que estão aí agora do outro lado, em sua casa, em sua residência, Pai, compreendendo, meu Deus, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, que o Senhor é Deus que salva, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que sonda os corações e está sempre pronto a ouvir os nossos pedidos, como diz também no livro de Mateus capítulo 5, pedi, e dá-se-vos-á. Nós estamos aqui agora te pedindo, Pai, e os meus irmãos aí também, do outro lado, também estão te pedindo algo, Senhor. Oh, Senhor, Deus Santo Todo-Poderoso, visita esta casa, visita essa residência, visita esta família, visita a causa desse irmão, dessa irmã. Uma das coisas que eu gosto muito de falar, Pai, é que sempre quando o Senhor visitou os irmãos do passado, o Senhor deixou um legado, deixou um milagre, fez prodígios e maravilhas, Pai,
E eu acredito que ainda hoje o Senhor quer continuar visitando a nossa casa, porque se existe um lugar onde o Senhor quer habitar, é na minha casa, é na casa do meu irmão e na casa da minha irmã. Senhor, visita esta residência agora, eu estou te pedindo, e como prova de que o Senhor está nesta história que eu acabei de contar, eu quero te pedir agora em nome do Senhor Jesus, seja o que for que esse irmão, que essa irmã colocou agora diante de ti, Senhor, Pai, dá como consumado, Pai, a solução desse problema, Deus. Faz assim, Jesus. Eu sei que você quer, e eu também sei que você pode. Entra com providência, Deus, agora nessa situação desse irmão, dessa irmã, desse ouvinte desse programa, Pai, que vai estar ouvindo hoje, ou seja, lá quando ele for ouvir, quando ele terminar de ouvir, que ele ouvir esta oração, seja qual for a causa impossível que ele colocar diante de ti, ele vai ter a solução, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Louvado Senhor. seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado Deus seja abençoe Deus. a todos vocês Glória que a estão Deus. aqui nessa live. Aleluia. Que o Senhor continue abençoando. Poderoso Que o Deus. Senhor continue fortalecendo. Irmão João, Alviana, Deus abençoe. Toinha, Meu Martins, Deus abençoe. Deus abençoe. Alviana Oliveira, Helena Silva, Aleluia. sempre está conosco aqui na Igreja de Deus Semeador. Francisco José, Deus abençoe poderosamente. Mara Oliveira, Deus abençoe. Glória a Deus. João Manuel, Deus abençoe todos vocês. Abençoa Edileuza sim, Ferreira, Senhor. Silvana Alves, Deus abençoe poderosamente. Carlos Oliveira, Deus abençoe no nome de Jesus, no nome de Jesus. Irmã Luzia, a mãe aqui do nosso irmão Juan, Deus abençoe poderosamente. Amém. Fique com Deus, que o Senhor responda a oração de vocês, que o Senhor guarde a casa de vocês, a família de vocês. Só lembrando que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus para sempre, porque Eita, Ele glória. não muda, Ele sempre será Deus. Deus abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia.